Quero trazer uma palavra nesta manhã para o teu coração, para a tua vida, para a tua reflexão. Um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Irmãos, esse texto de Jonas é um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos a história, nós contamos para as crianças, né? As crianças gostam de ouvir esta história, que é muito interessante, que é muito comentada, é muito falada, esta história de Jonas. Porém, há uma aplicação prática nesta palavra que é muito importante para a nossa vida. Qual é a aplicação desta palavra? A ignorância do homem em achar que ele pode fugir da presença de Deus. Como o próprio texto sugere para nós, que no versículo 3, no final, que Jonas ele vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É interessante que Jonas ele não está indo para longe da presença do Senhor. Na verdade, Jonas está indo para longe da vontade do Senhor, porque ele tinha a ideia de que ele estava fugindo, mas na verdade é fugindo da vontade do Senhor, porque da presença do Senhor ninguém está longe. Como diz o salmista, no Salmo 119, pode fazer a cama no Seol, pode estar lá embaixo ou pode estar lá em cima, está no mesmo ponto diante de Deus, está no mesmo lugar diante de Deus, no sentido de estar diante dos olhos do Senhor. Ninguém vai para longe ou para perto e foge da presença de Deus. Todos estão diante dos olhos do Senhor. Então não adianta o ser humano, o homem, achar que se ele vai para um lugar, se ele vai para outro, que ele está fugindo dos olhos do Senhor, que não está. E Jonas, ele recebe, no capítulo 1, ele recebe um chamado de Deus, né? Como foi cantado aqui, exatamente o oposto de Jonas, foi cantado aqui: aceita o teu chamado. Jonas, na verdade, ele não quis aceitar o chamado de Deus. Deus disse para ele: levanta e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, ele pega aquela palavra e ele simplesmente não fala nada. Ele fica quieto, mas no seu coração ele já tem um plano. O que Jonas planeja? Eu vou pegar o navio, não vou para Nínive, eu vou para Tarsis e não vou para Nínive pregar para eles. É interessante que do ponto em que Jonas estava, que é onde ele pega o navio, que é Jope, para Nínive era mais perto do que ir para Tarsis. Tanto é que ele já tem esse pensamento de ir para longe. Ele pensa em ir para longe da vista do Senhor, no seu pensamento. Então, era muito mais perto Jonas ir para Nínive do que ir para Tarsis, porque era um percurso completamente ao inverso. É interessante a gente pensar aqui na seguinte questão. Meu irmão, todas as vezes que a pessoa foge da obediência à palavra de Deus, ele está sempre
indo por caminhos mais distantes. A obediência à voz de Deus é um caminho mais curto. Está entendendo? A obediência à voz de Deus é um caminho mais curto. A desobediência leva a um caminho mais longo. Por isso, é melhor obedecer o chamado de Deus. Deus chama Jonas, ele desobedece. Ele entra no navio em Jope e ele vai em direção a Tarsis. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha providenciado um peixe para que Jonas tivesse o seu percurso interrompido. E no percurso, a gente conhece toda a história, o mar ele é agitado, os marinheiros perdem mercadorias, eles estão ali com medo de perder a sua vida. Jonas é jogado no mar, ele é engolido por um peixe, e ele fica 3 dias no ventre do peixe, e ali ele clama a Deus, ele ora a Deus. O peixe, ele vomita Jonas, a gente não sabe exatamente em que local o peixe ele engole Jonas, mas a verdade é que o peixe vomita Jonas, e ali fica um período da história de Jonas que parece que tudo ficou normal. Por quê? O peixe engoliu Jonas, o peixe vomitou Jonas. Provavelmente Jonas volta para o seu caminho, ele volta para sua casa. Por quê? Porque Nínive não é uma região banhada por mares. Por quê? Porque Nínive é uma região ali próximo do que hoje a gente conhece como Iraque, e a gente sabe que ali não é uma região banhada por mar. Ali é uma região que ela está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, mais precisamente cortado pelo rio Tigre, né? Então, era exatamente ali naquela região, o norte do Iraque, né? Mossul, que é exatamente essa região de Nínive, que hoje ela é chamada de Mossul, que é no norte do Iraque. Então, essa região, ela não é banhada por mar, ela é cortada pelo rio Tigre, né? Então, Jonas não chegaria em Nínive pelo mar. Ele desceria em alguma região e dali, provavelmente, ele caminharia a pé até chegar em Nínive. Então, Jonas não chegaria em Nínive por mar, porque não é banhado por mar. Então, o peixe não vomitou Jonas em Nínive, né? Porque não tem mar em Nínive. Então, mas o peixe vomitou Jonas em algum lugar. E do lugar que ele foi vomitado, talvez Jonas ele pega e vai de novo para sua casa ou para algum lugar. A verdade é que talvez eu fico pensando que Jonas pode ter pensado, tudo aconteceu comigo e o peixe me engoliu, me vomitou, mas eu não fiz aquilo que era para ser feito, eu não fui em Nínive. Mas é interessante que no capítulo 3, Deus vai falar com Jonas de novo. Aí diz assim no capítulo 3, no primeiro versículo: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aleluia. Ou seja, Deus falou com Jonas a primeira vez, ele desobedeceu. Teve toda aquela história. Mas depois Deus falou com Jonas de novo. E voltou a palavra do Senhor a Jonas. É como se Deus dissesse assim: Jonas, eu não falei com você a primeira vez? Você desobedeceu. Vou falar com você de novo. Levanta e vai à cidade de Nínive e prega a palavra que eu já te dei. O que Jonas faz? Agora, eu acredito que Jonas pensa: o quê? Eu que não vou passar pelo que eu passei de novo. Eu vou simplesmente obedecer a voz de Deus. E Jonas, ele vai.
ele vai a Nínive e prega a palavra de Deus contra aquela cidade, e aquele povo se arrepende. Por isso, eu quero dizer para você, esta mensagem de Jonas, ela ensina para nós que o chamado de Deus na sua vida, irmão, não tem como você negar. Ou você obedece, ou você vai viver as consequências. Jonas poderia ter evitado aquele mal na sua vida. Jonas poderia ter evitado aquele transtorno na sua vida. Aquilo ali foi resultado da sua desobediência. Mas a palavra que Deus deu para Jonas pregar, ele foi em Nínive e pregou para ela. Ele passou todo o processo, mas ele foi em Nínive. Ele fez um percurso longo para chegar lá, mas foi e pregou a palavra de Deus. Sabe o que isso significa para nós? Que não tem como você fugir dos propósitos de Deus, meu irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer a obra. Deus te chamou, e por que você está aí, sentado, parado, desanimado? Não tem como você renegar o chamado de Deus para a sua vida. Ele é Senhor, você é servo. Então, como servo, a gente somente obedece à ordem do nosso Senhor. Por isso eu digo para você, onde você está, o que você está fazendo, não importa. Levanta a cabeça, põe-te de pé, faça a obra do Senhor, que Ele vai te recompensar e você vai receber a bênção do Senhor na sua vida. Não faça como Jonas, não tente fugir do chamado de Deus, porque do chamado de Deus não dá para fugir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra para o teu coração e que a bênção de Deus esteja sobre você. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração.